Agora sim, aberta a segunda parte da sessão da tarde desta quarta-feira. Iniciar essa segunda fase com o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, a quem eu concedo a palavra com muito prazer. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. E, de modo especial, senhor presidente, peço licença para cumprimentar os semblantes femininos que povoam esta sessão virtual, eminente ministra Carmen Lúcia, eminente ministra Rosa Weber, eminentes advogadas, doutora Débora, doutora Marina, senhora secretária do plenário, doutora Carmen Lília. Cumprimento os eminentes pares, principio o voto saudando as sustentações orais, e a principiar pelo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como pelo senhor Vice-Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques, e os advogados que aportaram as suas contribuições para o desate da controvérsia que está nesse recurso extraordinário 959-620. Como já está assentado, estamos diante de um recurso ordinário com agravo de repercussão geral reconhecida. A controvérsia se refere à ilicitude da prova obtida a partir de regras e práticas vexatórias na revista íntima como condição a ingresso de visitantes em estabelecimento prisional, seja por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, seja pela proteção aos direitos fundamentais, à intimidade, à honra e à imagem. Parece-me necessário alguma elucidação de cunho terminológico, que tentarei fazer com a brevidade que me for possível, bem como transcorrer por meio dos sistemas protetivos dos direitos fundamentais e dos princípios que foram versados nos autos, especialmente em casos assemelhados, apreciados por esse Supremo Tribunal Federal e também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Senhor presidente, para não pairar dúvida alguma, principio assentando que a fundamentação que virá a seguir me levou a concluir, e digo isso desde logo, e em seguida prestarei contas do caminho que percorri para chegar a essa conclusão, me levou a concluir pela ilicitude da prova obtida mediante o procedimento de revista íntima ou vexatória a que estão submetidas ou são submetidas pessoas que ingressam em unidade prisional como condição para visita social. Cheguei a esta compreensão que se alicerça nas seguintes premissas. A revista íntima ou vexatória ofende de modo autônomo a dignidade da pessoa humana por força do caput do artigo 5º da Constituição da República. Ofende também a intimidade e a honra enquanto procedimento de se determinar indiscriminadamente o desnudamento e outras práticas compelidas, como agachamentos ou pulos, no plano de exigências para a visitação da pessoa submetida ao sistema da justiça penal à luz do inciso 10º do mesmo artigo 5º da Constituição. Ademais, também assento como premissa que a revista vexatória confere tratamento desumano e degradante incompatível com a Constituição da República, especialmente o inciso 3º do artigo 5º. Além disso, as normas convencionais internalizadas pelo Brasil, e, portanto, são normas também no ordenamento interno, rechaçam tratamento desumano e degradante. Além disso, à luz do caput do artigo 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis
devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais e legais. Também adota como premissa a consideração do significado do direito à segurança pública, a partir da Constituição de 88, segundo a qual os cidadãos encontram-se resguardados não só contra possíveis atos ilegais de particulares, como também em face de ingerências excessivas das próprias agências ou agentes estatais e, assim, submetendo-se a esse rechaço à prática ora em questão. Também adoto como premissa, senhor presidente, que descabe invocar critérios de proporcionalidade para validar prova ilícita, para validar a prova obtida por meio da revista íntima ou vexatória, diante da violação aos princípios e direitos fundamentais constitucionais, na linha do que irei desenvolver, prestando contas do caminho que percorri para chegar a essas premissas. Nesse ponto da proporcionalidade, pedindo vênia compreensão diversa, aqui é a ferida, é a chaga que aponta para quem tortura e para quem submete a humilhação. Não é o dedo que aponta a ferida certa. E, em oitavo lugar, adoto como premissa que incumbe às forças de segurança do Estado executarem outras ações e estratégias humanizadas como forma de exercer o legítimo e necessário controle da entrada nos estabelecimentos prisionais. À luz dessas premissas, principio assentando que as modalidades de revista íntima e vexatória não se equiparam à busca pessoal como disciplinada pelo artigo 244 do Código de Processo Penal e em outros diplomas legais que prevêem formas de averiguação preventiva e investigatória pelos métodos manual ou mecânico eletrônico. A revista, como se sabe, é o exame na pessoa e nos seus objetos pessoais, como bolsas, sacolas, malas e outros pertences, tal como se realiza nos acessos às zonas de embarque dos aeroportos, nos eventos desportivos ou artísticos, com o intuito legítimo de potencializar a segurança dos presentes e ainda mais legítimo, com o intuito de evitar a entrada de equipamentos e produtos que não sejam permitidos. Essas diligências se procedem, em geral, com o uso de detectores de metais, leitores de raio-x, scanners portáteis ou, se necessário, mediante a respeitosa inspeção dos pertences ou adequado tateamento corporal, mediante a respeitosa inspeção do adequado tateamento corporal, este último feito restritamente na superfície do corpo. Nas hipóteses em que se perfaz com auxílio de equipamentos eletrônicos, chama-se revista mecânica. Nas demais, revista manual é como se denomina usualmente. E segundo a previsão legislativa, os substratos legitimadores da busca pessoal, revista manual, feita sem ordem judicial, seriam fundamentalmente os três seguintes. 1. O momento do ato flagrancial ou da execução de prisão preventiva. 2. A abordagem policial em caso de fundada suspeita de que uma pessoa esteja na posse de arma proibida ou objeto ou papéis que constituem um corpo de delito. E 3, a execução das diligências de busca domiciliar. Em todos os casos, deve ser implementada preferencialmente quando há revista por profissional do mesmo sexo do revistado, como, aliás,
determina o artigo 249 do Código de Processo Penal. Já a revista íntima, diversa da busca pessoal, diversa da revista manual, portanto, já a revista íntima configura modalidade de intervenção corporal com característica de ser notavelmente intrusiva no que diz respeito à agressão ao organismo humano e se torna objeto de análise minuciosa a pretexto de busca e retirada de objetos ilícitos das cavidades corporais. Essa prática de reificação do corpo humano, embora tenha sido formalmente abolida em vários estados da federação, mediante regulamentos ou leis estaduais, e embora ainda haja relativo consenso, no sentido de que não deve ser usada de forma massificada e naturalizada, especialmente por aqueles que sustentam, como aqui se sustentou a incidência da proporcionalidade, ainda assim se procede à revista íntima em locais de detenção. Rotineiramente, essas averiguações envolvem a vistoria direta sobre o corpo da destinatária ou do destinatário, em geral com seu desnudamento total ou parcial, acompanhado da supervisão de agentes estatais que podem e têm feito determinar agachamentos e saltos, outros movimentos corpóreos como tosse e flexões, além do uso complementar de espelhos e até mesmo o toque íntimo. No que diz respeito ao controle do ingresso de visitantes nas unidades prisionais, com o advento da Lei 10.792, de 1º de dezembro de 2003, que alterou a Lei de Execuções Penais e o Código de Processo Penal, o legislador já expôs preocupação em delinear os meios mais adequados de controlar o ingresso dos visitantes, ao dispor expressamente, e é o texto legal, que os estabelecimentos penitenciários disporão de aparelho detector de metais, aos quais devem se submeter todos que queiram ter acesso ao referido estabelecimento, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública. Nada obstante essa previsão normativa sinalize uma prognose em favor da revista eletrônica ou mecânica, sobre esse tema, pelo menos duas linhas de compreensão se distinguem no seu equacionamento. As distinções não são totais, às vezes tênues, mas é nos detalhes que se encontra a grande diferença. Por exemplo, segundo o Dr. Henrique Hoffmann, delegado da Polícia Civil no Paraná, em estudo publicado no site jurídico Conjur, de 5 de setembro de 2017, há na corrente que admite a revista íntima em unidades prisionais, de modo controlado e previamente justificado, o intento de encontrar embasamento legal dessa prática, tanto no artigo 240 quanto no artigo 244 do Código já citado, pois esses dispositivos não especificariam o nível de ingerência estatal. E o fundamento também estaria no caput do artigo 144 da Constituição Federal, ao estabelecer o dever estatal de garantir a segurança pública. Em apertada síntese, para esta corrente, para esse pensamento, a busca pessoal seria um gênero que compreenderia as espécies revista minuciosa e íntima, posicionamento convergente, pois com a tese jurídica desenvolvida no recurso ordinário. É o que sustenta nesse recurso o Ministério Público.
e, de algum modo, é o viés da sustentação do ilustre vice-procurador-geral da República. Portanto, para os autores e para o pensamento que enquadram as revistas invasivas como modalidade de busca pessoal, ali acentuam a necessidade de tratamento específico à luz das balizas do princípio da proporcionalidade, estabelecendo um maior ônus de justificação por parte dos agentes estatais. Quem explicita esta ordem de ideias é um grande autor na área do processo penal, o professor Gustavo Henrique Badaró, sustentando que a busca invasiva somente deverá ser realizada em caso de extrema necessidade, quando não puder se dar por outro meio menos gravoso que a decência e a suscetibilidade legítima impõem, é o que o ilustre professor assentou na edição de 2017 de sua obra Processo Penal, a página 508. De outro lado, portanto, com outra compreensão, estão as entidades representativas admitidas nesses autos, que desenvolvem a linha argumentativa que não considera possível reconduzir a revista íntima ao conceito de busca pessoal. Rechaçam a adoção dessas práticas, seja porque destituídas de qualquer respaldo legal, seja pela imposição a visitantes do preso de tratamento degradante e desumano, com base em estigmatização seletiva e presunção de suspeita, de modo a dificultar a convivência familiar dos detentos e, via de consequência, a ressocialização. Nessa direção estão os textos dos professores André Nicoliti e Carlos Ribeiro Vers, na obra sobre intervenções corporais no processo penal e a nova identificação criminal, que sustentam que essas inspeções são verdadeiras intervenções corporais, por isso não podem ser posicionadas no mesmo plano de abordagem relativo às revistas ou buscas pessoais, sob pena de se equiparar à disciplina legal de medidas com características e graus de invasividade distintos. Por isso, entendo desde logo que cumpre assentar que o ritual subjacente à revista íntima, como protocolo geral de entrada em unidades prisionais, em maior ou menor grau, ostenta inexorável caráter vexatório e não se justifica racionalmente à luz do arcabouço de regras e princípios constitucionais, em especial quando se realiza indistintamente como condição necessária a visitação social em ambientes de restrição de liberdade, sem qualquer elemento concreto que aponte a suspeita do porte de itens proibidos. E não é de hoje que a ordem normativa rechaça, ao menos formalmente, esse proceder. Apenas para citar um exemplo historial, num tempo mais remoto, estou me referindo a um decreto de 1923, o decreto 16.039, de 14 de maio de 1923. Por esse decreto, foi proibida, de modo expresso pelo então presidente Arthur Bernardes, a ordem de retirada das vestimentas de detentos. E nesse decreto, regulamentou o Gabinete de Identificação Criminal do Distrito Federal e dispôs no artigo 24 vedação ao desnudamento, ainda que parcial, de qualquer detento. Num outro campo, que é o ambiente laboral, o tema encontra-se versado na lei
que dispõe sobre a proibição de revista íntima de funcionárias, servidoras públicas e clientes do sexo feminino de empresas privadas e da administração pública direta e indireta. Estou a me referir à Lei de 2016, Lei 13.271. Nada obstante, a norma a qual me refiro poderia ter alcançado maior amplitude e nela constaria a exigência de que as revistas em ambientes prisionais fossem feitas apenas por servidoras do sexo feminino. Contudo, naquele momento, tal previsão foi então vetada pelo então presidente da República, pelo fato de que sua redação possibilitaria a interpretação no sentido de ser permitida a revista íntima nos estabelecimentos prisionais. Estou citando este exemplo para atestar que não apenas na esfera penal se questiona a revista invasiva sob o viés da violação da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais à honra, intimidade e privacidade, como também nas relações no ambiente laboral. Tanto que se tem ciência da sedimentada orientação interpretativa exarada pelo Ministério Público do Trabalho, mais especificamente pela Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação do Trabalho, no sentido de que não serão admitidas revistas íntimas dos empregados, assim compreendidas aquelas que importam contato físico ou exposição visual de partes do corpo ou objetos pessoais. O próprio, estou a mencionar o ambiente laboral, e registro que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, de modo análogo, entendeu que a revista íntima, com a palpação de partes do corpo e contato físico, é abusiva, pois excede o poder diretivo do empregador, eis que viola a dignidade do trabalhador. E é nesse sentido que o TST assentou no recurso de revista 57.053, em julgamento unânime, publicado em 23 de agosto de 2012, sendo o relator o eminente ministro Ives Gandra Martins Filho, aonde se assentou que é vedado ao empregador e a seu preposto proceder a revistas íntimas em suas empregadas ou funcionários. E acrescento que é nesta linha que a própria consolidação das leis do trabalho, com alteração que recebeu da Lei 9799 de 1999, no artigo 373A, inciso 6º, a própria CLT veda a revista íntima nas empregadas ou funcionários. De modo similar, nos ambientes de restrição de liberdade, mesmo se levada a efeito por agentes públicos treinados para tal finalidade, os rituais, entre aspas, rituais modernos associados à revista íntima ostentam inequívoco caráter vexatório, pois submetem familiares e amigos de presos ao desnudamento e à exposição involuntária das cavidades íntimas em espelhos, mediante agachamentos e saltos, até mesmo toques íntimos, em condições, para dizer o mínimo, de induvidosa indignidade e de muito duvidosa atenção à higiene e à habilitação profissional dos responsáveis pela segurança das unidades prisionais. E a míngua de normas gerais em âmbito nacional, o tema ora em discussão vem sendo regulamentado em portarias, resoluções
ou leis estaduais de modo esparso. As informações assomadas pelo Ministério da Justiça, ainda que incompletas nos autos, permitem depreender que os estados do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e do Paraná assumem adotar a revista manual ou íntima nas suas unidades prisionais, pois não existe proibição regulamentar ou legal dessa prática. Mais recentemente, anoto que recebi memorial, creio que entregue a todos os ministros, do DEPEN, objeto da comunicação 1296-7279, encaminhada recentemente, no dia 27, e a Diretoria-Geral do DEPEN informa que, em levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário, a maioria dos estados apontou para a total interrupção de revistas pessoais vexatórias, inclusive por meio de normatização própria. Diz o DEPEN, os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins normatizaram a questão. Dados das demais unidades federativas estão em processo de atualização e serão disponibilizados oportunamente, informou o DEPEN. Portanto, independentemente da completude dessas informações, nas diligências que fizemos junto às unidades da federação, nem todas responderam às indagações dessa relatoria. Mas da realidade parcial que ora se apresenta, vejo, à guisa de exemplo, no estado de Minas Gerais, que a maioria de suas unidades prisionais surgiram das antigas cadeias públicas, cuja estrutura física deficitária nem sequer se compatibiliza com a instalação de scanners corporais e esteiras de raio-x. Em linhas gerais, quanto a esse panorama, para dizer o mínimo, deplorável, os estabelecimentos e secretarias de administração penitenciária que adotam a revista íntima de modo sistemático justificam essa prática pela ausência ou insuficiência dos sistemas dos aparelhos ou de aparelhos eletrônicos para garantir a segurança e o controle do ingresso das visitas sociais de pessoas presas. Essa justificativa, evidentemente, não tem albergue na ordem constitucional vigente. É certo que comparece a esse debate o conceito da chamada revista humanizada, definição que alcança tanto as estratégias e ações direcionadas à proibição de revista vexatória nos ambientes prisionais e assemelhados, como as iniciativas voltadas ao respeito à identidade de gênero dos abordados nos locais de privação de liberdade, ou seja, presídios, unidades socioeducativas de internação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Sobre esse ângulo, me permito fazer um registro. Eis que entendo merecer, quantum satis, ser enaltecida a iniciativa pioneira relatada pelo promotor de justiça Haroldo Caetano, que no ano de 2010, com a cooperação da familiar de um preso, logrou documentar em vídeo o ritual da revista vexatória pelo qual até então passavam as visitantes dos sujeitos encarcerados em Goiás, de modo geral mães, irmãs, filhas e avós entre 12 a 90 anos. Após a impactante repercussão das imagens, em 19 de julho de 2012, a partir da portaria 435 daquele ano, passou a ser vedado no estado de Goiás ordenar aos visitantes o desnudamento, os agachamentos e saltos, a realização de exames clínicos invasivos, como o do toque íntimo, e a retirada das roupas íntimas.
Isso está num texto da autoria do Dr. Haroldo Caetano, publicado em site que menciono no voto, justificando.com, sobre o título Goiás, 3 anos sem revista vexatória, texto de 4 de agosto de 2015. Como se vê, algumas unidades da federação já contam com lei própria sobre o tema. Por exemplo, o Estado de São Paulo dispõe da Lei 15.552 de 2014. O Rio de Janeiro, da Lei 7.010 e 7.011, ambas de 2015, que proíbem expressamente a revista íntima dos visitantes nos estabelecimentos prisionais. Reproduzo no voto as disposições tanto da Lei Paulista quanto da norma fluminense. E destaco que é evidente pelos textos dessa norma, de ambas as leis que cito como exemplo, a nítida diferenciação entre protocolos de revista íntima, de revista mecânica, vale dizer por aparelhos eletrônicos, e a busca pessoal ou revista manual. No Poder Executivo Federal, merece ser referenciada a Resolução número 5, de 28 de agosto de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que também rechaça o uso das revistas íntimas nas unidades prisionais em consideração à dignidade da pessoa humana, à inviolabilidade da intimidade e honra das pessoas, à necessidade de coibir qualquer forma de tratamento desumano ou degradante, bem como a de preservar a integridade física e moral dos internos, dos visitantes, dos servidores, das autoridades que ingressem ou exerçam funções em unidades do sistema penitenciário brasileiro. Em termos do parlamento brasileiro, faço referência ao projeto de lei na Câmara dos Deputados apresentado, PL 7764 de 2014, e no Senado Federal o projeto de lei 480 de 2013, que se propõe a alterar a lei 7.210 de 1974, ou seja, a lei de execuções penais, acrescendo dispositivos que aqui se encontram. Embora o trâmite legislativo não tenha finalizado, eu estou a mencionar especialmente porque ali, na exposição contida na justificativa dessa proposta legislativa, a autora, senadora Ana Rita, refletiu sobre o que vem exposto nestes autos, nesse recurso extraordinário, pelas entidades representativas, ou seja, nos protocolos de entrada dos estabelecimentos prisionais pelo país que ainda adotam as práticas do desnudamento parcial e total, independentemente da idade e eventual debilidade física dos visitantes, e reproduzo trechos dessa justificativa sensível e lúcida. O projeto, embora aprovado, ainda aguarda a respectiva sequência de tramitação. E, portanto, a míngua de lei, o que se tem é esta tentativa de construção por portarias, resoluções, para, por meio da contribuição da literatura, especialmente jurídica, delimitar as diversas espécies das figuras jurídicas que estamos a tratar. Por isso, reitero que a busca pessoal, quando for necessária, deve se perfazer mediante revista mecânica ou manual, sempre de modo respeitoso e em estrita conformidade com a norma legal e o princípio da dignidade da pessoa humana,
sendo inaceitável que agentes estatais ordenem, como protocolo geral, a retirada das roupas íntimas dos visitantes para a inspeção de suas cavidades corporais, ainda que esses servidores estejam ancorados na justificativa de prevenção a atos potencialmente delituosos. O controle de entrada nas unidades prisionais deve ser levado a efeito pelo uso de equipamentos eletrônicos, detectores de metais, scanners corporais, raquetes e aparelhos raio-x. Aliás, prognose feita pela lei já há algum tempo, quando disciplinou que esses estabelecimentos disporão, portanto, deveriam dispor de instrumentos hábeis a essa função. Nesta medida, é fundamental assentar a construção concreta e não apenas abstrata que o princípio da dignidade, tal como previsto na Constituição, se projeta para os atributos da identidade, da personalidade e da individualidade, atributos dotados de feições relacionais e comunitárias, aos quais todos devemos respeito, sobre os quais a farta literatura produzida no Brasil e fora do Brasil. Entre nós, para citar, a obra relevantíssima do professor Ingo Sarlet sobre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais na Constituição da República de 88, a obra monumental da professora Flávia Piovesan sobre direitos humanos e o direito constitucional internacional, e por todos a contribuição acadêmica e intelectual de Luigi Ferraioli, ao assentar que a dignidade consubstancia a nota distintiva e um dos fundamentos axiológicos dos direitos fundamentais. Nesta dimensão, a exigência de desnudar-se, a exigência de praticar movimentos corporais diversos diante de agentes estatais como condição à visita social de presos, quando aplicada indistintamente, sem fundamento legal, a adolescentes, adultas e adultos, idosas e idosos, visitantes de pessoas presas, normalmente já vulnerabilizadas e estigmatizadas em razão da situação concreta que ali se tem como presente, inclusive muitas vezes do parentesco. Esta exigência significa total desconsideração pelas singularidades identitárias e culturais e viola o princípio constitucional da dignidade humana. A adoção desses protocolos generalizados significa a prévia discriminação aos familiares dos presos e o abandono das razões legítimas que devem iluminar e mobilizar as ações estatais. As justificativas usualmente apontadas para a revista íntima radicam-se em interpretação que, com o devido respeito, entendo enviesada das noções de segurança pública e prevenção, à medida que parentes e amigos de pessoas detidas são preconcebidos como suspeitos de atos incorretos ou delituosos apenas em razão desse vínculo. Logo, a medida intrusiva não se compatibiliza com o valor intrínseco da pessoa humana em sua existência concreta, alçado a fundamento da Carta da República. A proteção constitucional à integridade, portanto, relaciona-se com o direito fundamental à vida digna, bem como com a noção da inviolabilidade do corpo humano. Segundo o breve histórico feito por Bodo Pieroth,
e Bernhard Schlink, autores alemães, os direitos à vida e a inviolabilidade do corpo humano advém da resposta aos horrores do período nacional socialista, marcado por esterilizações forçadas e experiências médicas nos grupos perseguidos sob coação. Estou a citar a tradução brasileira de Antônio Francisco de Souza e Antônio Franco da obra sobre direitos fundamentais. E um desses desdobramentos da proteção constitucional à integridade corporal também é salientado pelo professor Bernardo Gonçalves Fernandes, ao rechaçar a prática de qualquer forma de tortura ou tratamento desumano ou degradante. E no plano internacional, há esta lição que ficará para sempre nos anais desse Supremo Tribunal Federal, da lavra do eminente ministro Celso de Mello, no habeas corpus 70389, julgado em 26 de junho de 1994, portanto, em julgamento que versava sobre a tipificação da tortura contra adolescentes e crianças, assentou Sua Excelência que o Brasil se comprometeu e firmou relevantíssimos instrumentos que fornecem subsídios para adequada compreensão do tema naquela ocasião em deságio. E no caso em análise, esse conjunto de normas também detém potencial na valoração e densificação do que se pode qualificar como tratamento desumano ou degradante. Basta que vejamos o artigo 16, número 1, da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Esta convenção é lei no Brasil, eis que internalizada pelo Decreto 40, de 15 de fevereiro de 91. Ou então a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, que também é lei no Brasil, internalizada pelo Decreto 98.386, de 9 de dezembro de 1989, ou especialmente ao que prevê o Pacto de São José da Costa Rica, internalizado pelo Decreto 678, de 6 de dezembro de 92, e nele há um especial realce à interface entre integridade corporal e a vedação a tratamentos degradantes. Por isso, a valoração jurídica do conceito em tela, especialmente a dignidade e a integridade pessoal, se perfaz com base nos horizontes de sentido, que também vêm desses atos internacionais, aos quais se somam as balizas fixadas por esse Supremo Tribunal Federal em casos nos quais se trazia à baila discussão sobre o alcance da proteção constitucional à integridade física sob a perspectiva de proibição de tratamentos desumanos ou degradantes. E por isso, com apoio na doutrina substanciosa dos professores André Nicoliti e Carlos Ribeiro Vers, já citada, é plausível assentar que a revista em cavidades íntimas não pode ser entendida como modalidade de busca pessoal disciplinada no artigo 240 e 244 do Código de Processo Penal. Trata-se, na verdade, de intervenção corporal altamente invasiva que atinge o corpo do revistado ou da revistada de modo direto e, por isso, afeta o direito fundamental à integridade. Por isso, como, aliás, foi salientado num trabalho sobre a matéria, especialmente o inciso 10 do artigo 5º da Constituição, a ilustre doutora Débora Duprá, quando exercia a função de Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, assentou que as hipóteses de violações massificadas ao direito à intimidade
ordenadas pelo próprio Estado, reclamam interpretação conjugada com o princípio da dignidade humana. E nessa dimensão, a sua tutela judicial transcende a disponibilidade íncita a certos direitos da personalidade. Daí a pertinente conclusão, no sentido de ser justa a expectativa e o direito de não exibição dos corpos diante de agentes estatais. Ao menos, assentou a doutora Débora Duprá, na perspectiva da tutela dos direitos humanos pelo Ministério Público que promove os direitos humanos, justa expectativa de não exibição dos corpos diante do paradigma de uma sociedade democrática. Na matéria, o ilustre professor de muitos de nós, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, traça a distinção entre os direitos normalmente relacionados com a privacidade, como a intimidade, honra e a imagem, tendo em vista a perspectiva da incidência do princípio da exclusividade em graduação diversa, e, sem embargo, atua com o mesmo propósito, diz o professor Tércio Sampaio Ferraz, a integridade moral do indivíduo, aquilo que faz de cada um o que é, e desta forma lhe permite inserir-se na vida social e na vida pública. Eis o cerne da proteção. Mas, diversamente do que apressadamente se possa inferir, não se tem em perspectiva a liberação das visitas sociais sem protocolos de entrada. Não é disso que se trata, ainda que se possa ver esse argumento um pouco figurando ad terrorem em certas posições. Não se trata de liberar visitas sociais sem protocolos de entrada. O que ora se propõe efetivamente assentar é inadmitir práticas vexatórias, como, por exemplo, desnudamento, seja total ou parcial, a observação de órgãos genitais nus e os agachamentos como meio ordinário de controle em estabelecimentos prisionais. As revistas mecânica e manual são certamente indispensáveis à segurança do sistema prisional e indiretamente da coletividade. O que se afasta, pois, se cinge à prática generalizada e sistemática de comportamentos invasivos e incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. O aparelhamento adequado e eficaz para fins dos afazeres e até mesmo de investigação, evidentemente que são reconhecido como obrigação positiva. Isto o faz tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Cito a propósito dois importantes autores na área, os professores Douglas Fischer e o Dr. Frederico Valdez Pereira, para os quais esses pilares no âmbito da persecução significam obrigação de meio e também alcançam a situação objetiva daqueles que se encontram detidos. Mas nessa perspectiva, acrescento, a tutela penal dos direitos fundamentais exige proteção integral, o que se denomina de proteção de 360 graus, que assegura o indivíduo imputado desde o início da averiguação até a fase de cumprimento da pena e que, ao mesmo tempo, proteja a vítima dos delitos e a coletividade em geral perante as ameaças provenientes do cometimento de crimes. São palavras dos autores na obra sobre as obrigações processuais penais positivas, publicada no Brasil. Essa preocupação é comungada por esse tribunal, que, sob a sistemática da repercussão geral, já decidiu pela possibilidade do Poder Judiciário impor à administração pública, e cito literalmente o que se assentou no recurso extraordinário 592-581, no tema 220, relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski,
assentou-se que o Poder Judiciário pode impor à administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o artigo 5º, inciso 49º da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível. Não sendo oponível, assentou em seu voto, em meu modo de ver, com toda a lucidez e acerto, o ministro Ricardo Lewandowski, não sendo oponível o argumento da reserva do possível, nem o princípio da separação dos poderes. Por isso, a noção de segurança pública, acrescento eu, deve ser compreendida nessa estrutura. E é certo que o uso da coerção íncito à atividade policial potencialmente tensiona mesmo com as liberdades individuais e direitos fundamentais. O que se busca é a concordância prática entre os distintos valores e interesses consagrados no âmbito constitucional, pressupondo a eleição de meios eficazes e necessários, bem como adequados nas atividades de prevenção e repressão a crimes. Por isso, o que há aqui, à luz da principiologia axiológica de índole constitucional e do Estado constitucional e democrático e de direito instaurado no Brasil a partir da Constituição de 1988, é uma reconfiguração do direito fundamental à segurança, como exposto num texto, numa obra importante, denominada Fundamentos do Controle Externo da Atividade Policial, pelo promotor de justiça Tiago André Pierobon de Ávila, sustentando a existência de limites materiais às ingerências feitas pelos poderes estatais na esfera individual de liberdade dos cidadãos e impondo-se a observância de diversos princípios. Nesta medida, entendo que é legítimo inferir da interpretação sistemática do conjunto das normas constitucionais que o dever estatal de segurança pública nos estabelecimentos penais, quanto aos protocolos de entrada, tornem positiva a adoção das medidas necessárias para que as revistas vexatórias sejam substituídas por ações eficazes, sim, mas não invasivas. Sem dúvidas, há instrumentos adequados para coibir o ingresso de objetos e itens proibidos nos presídios, a exemplo das revistas mecânicas, com a utilização de scanners corporais, raquetes ou máquinas de raio-x e, quando for necessário, a busca pessoal, que não se confunde com a revista íntima. Compete ao poder público, pois, a adoção de soluções tecnológicas, além de outras legítimas estratégias, que substituam os atuais controles de visitação social nesses estabelecimentos em que ainda não foram proibidas as práticas vexatórias, proibidas não apenas no sentido formal, mas obstadas concretamente. Por isso, os controles legítimos devem ser implementados de modo a preservar a integridade física, psicológica e moral das pessoas revistadas. Como exemplo, há o levantamento informado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, a que se faz alusão nesse efeito, e constata-se a reduzida quantidade de itens proibidos apreendidos em procedimentos de revista íntima em comparação com o material ilícito recolhido na fiscalização das celas. E aqui há, evidente, uma menção de, em apenas 0,03% das revistas foram encontrados objetos ilícitos.
Há, portanto, nesta matéria, um conjunto de circunstâncias a recomendar políticas e ações mais eficazes, até mesmo para desvendar e coibir os outros possíveis caminhos da entrada desses objetos. E, portanto, o quadro geral de apreensões de objetos nas unidades prisionais não permite deduzir conclusão em sentido diverso. Aqui também há uma compreensão que não se resume ao Brasil. Cito diversos casos, como, por exemplo, o apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como sabemos, órgão da Organização dos Estados Americanos, em que se processou denúncia contra o governo da Argentina, já no ano de 1989. A denúncia foi recebida na Corte em 29 de dezembro de 89. E a matéria dizia respeito precisamente a visitas realizadas na prisão de réus processados da capital federal e as submissões a revistas vexatórias, degradantes e indignas, em face das quais a Comissão de Direitos Humanos emitiu o relatório para determinar a circunstância da observação de parâmetros e critérios para que os procedimentos não atentassem contra a dignidade dos visitantes. Há também o caso Presídio Miguel de Castro, e implicou na responsabilização internacional do Peru perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ali se decidiu, entre outras questões, à luz da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que o toque íntimo feito por agentes estatais, naquele caso, os agentes se apresentavam encapuzados. O toque íntimo feito por agentes estatais encapuzados em empresa consubstancia inaceitável ato de violência baseado no gênero. Foi por isso que a própria OEA, Organização dos Estados Americanos, adotou em 2008 a resolução número 1, com a previsão de princípios e boas práticas para a proteção das pessoas privadas de liberdade. Não é muito distinto o panorama perante o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, especialmente no caso Wainwright e Filho versus o Reino Unido, de 2006. Naquele caso, ainda que o fim preventivo suscitado pelo Reino Unido, ou seja, era o Estado demandado, tenha sido valorado como legítimo, pois se apoiava em elementos de que o preso visitado atuava na distribuição de drogas, aquela Corte Europeia glosou o modo de condução do procedimento altamente intrusivo em pessoas que exerciam o direito de conviver com o familiar detido e sobre as quais não recaía suspeita razoável da prática de atos delituosos. Portanto, a exigência do respeito ao princípio da dignidade humana inerente a uma sociedade democrática. No sistema global de direitos humanos, a conclusão que se chega não é distinta, que era a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, que já em seu artigo 5º, em 1948, proclamava que ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Dignidade essa que é um conceito axial, como escreveram as professoras Estefânia Barbosa e Larissa Tomazoni, especificamente no texto sobre direitos humanos numa perspectiva global. E é nesta direção que há também o Manual sobre Segurança Dinâmica e Inteligência Prisional, editado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e aqui minudentando as ações no âmbito da atuação dos profissionais de saúde.
E este tema não é alheio à construção que já se fez nesse Supremo Tribunal Federal. Entre nós, a revista Íntima Vexatória já foi confrontada aqui, neste tribunal, com o princípio da dignidade da pessoa humana e examinada no agravo regimental na suspensão de liminar 1153, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, que tinha como tema central a proibição da revista Íntima por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ali se insurgia contra a decisão que então houvera sido proferida pela presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, em 15 de maio de 2018, que indeferiu a suspensão da decisão da Corte Estadual. Disse naquela decisão, entre outros fundamentos, a eminente ministra Carmen Lúcia, me permito citar: na decisão questionada, não há proibição para serem realizadas revistas íntimas, mas apenas as práticas descritas na decisão, a saber, aquelas nas quais haja desnudamento total ou parcial, com agachamentos e observação de órgãos genitais nus. Há meios menos invasivos de impedir a entrada de itens proibidos nos presídios, como, por exemplo, a realização de revistas pessoais que não incluam técnicas humilhantes, ou com a utilização de scanners corporais e máquinas de raio-x, acrescentou Sua Excelência. Nessa linha, a posição elevada do princípio da dignidade da pessoa humana também foi destacada no julgamento do recurso extraordinário 592-581, da relatoria também do eminente ministro Ricardo Lewandowski, sobre a sistemática da repercussão geral. Foi o que mencionei, o tema 220, julgado por esse plenário em 13 de agosto de 2015, impondo a observância de limites à atuação estatal e dos seus agentes. Sendo o respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais o critério de aferição da legitimidade, sustento para o exame desse colegiado a conclusão no sentido de que a prática da revista íntima ou vexatória não se compatibiliza com o arcabouço constitucional ou convencional. É claro que se vêem muitos argumentos objetar-se pela falta de recursos financeiros e, portanto, compreensível o argumento, a falta de recursos financeiros para adquirir equipamentos mais adequados e eficazes aos protocolos de controle das visitas sociais. Nada obstante, como já me posicionei em julgamento nesta Corte Suprema e como já também citei, o trecho de voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, ao apreciar o recurso extraordinário 592-581 que mencionei, descabe invocar a reserva do possível como argumento retórico e escusa indevida, à medida que o Estado não pode se furtar a garantir minimamente o conteúdo normativo dos direitos especificados ao longo do texto constitucional e exaustivamente regulamentado pelas normas infraconstitucionais e me permito de não proceder à leitura nesse tema. E quanto à aquisição desses equipamentos, as diligências que a relatoria efetuou nestes autos levaram a buscar informações junto ao Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública, que, em resposta a uma série de indagações para subsidiar o alcance e a extensão do presente tema, trouxe à colação dados dos recursos repassados pelo FUNPEN e doados pelo DEPEN para viabilizar a revista eletrônica nas unidades prisionais provisórias e de cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo sido apresentado um diagnóstico quinminudento no voto. Do período de 2014 a 2019, foram investidos aproximadamente R$ 72.500.000
em objetos adquiridos e doados ao DEPEN. E aqui menciono aparelhos de raio-x, portal, raquete, bodyscan, etc., etc., que estão minudentados neste voto, como também os dados que foram fornecidos pelo coordenador do Sistema Nacional de Informação Penitenciária, segundo o qual participaram desses últimos levantamentos 1.412 unidades prisionais, sendo que são 1.444 unidades prisionais ativas. E dessas, eis a informação que o DEPEN, pela sua diretoria-geral, trouxe aos autos. Dessas 1.444, 1.395 possuem algum tipo de equipamento de revista eletrônica. Portanto, aqui há dados relevantes para compreender como se passa a matéria no plano das políticas públicas sobre este tema que circunda o debate sobre a licitude ou ilicitude das provas obtidas mediante revista íntima. Concluo, senhor presidente, examinando o caso concreto e entendo que deve ser mantido o acórdão absolutório de absolvição prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desprovendo o seu recurso extraordinário. Apenas para sintetizar, na origem, extrai-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face da hora recorrida pela prática do crime de tráfico de drogas, porque no dia 15 de fevereiro de 2011, no interior do presídio central da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trazia consigo no interior de sua cavidade íntima a quantidade de aproximadamente 96 gramas de maconha embalada em um preservativo para entrega a seu irmão que cumpria pena naquela unidade prisional. Segundo o resumo do auto de prisão em flagrante, um registro de denúncia anônima sinalizava o porte de droga e Viagra, porém, apenas o entorpecente foi localizado no procedimento de revista íntima. O juízo singular recebeu a denúncia e, fim da instrução processual, prolatou condenação à pena privativa de liberdade em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. No julgamento da apelação, entre outros fundamentos, acolheu-se a absolvição pela ilicitude da prova produzida, em desrespeito às garantias constitucionais da vida privada, honra e imagem. No recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta que a Câmara Julgadora do Apelo conferiu interpretação equivocada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da intimidade, por compreendê-los como se direitos absolutos fossem, o que, nos limites da pretensão recursal, teria redundado em violação da segurança pública. Sobre a questão da ilicitude da materialidade delitiva, depreendo dos autos que aqui se indicou que o meio empregado para obtenção da prova, segundo o acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, foi ilícito, pois a hora recorrida foi submetida ao procedimento de revista vexatória no momento em que adentrava no sistema para realizar visita ao familiar detido, e as agentes penitenciárias identificaram o registro de notícia a apontar o porte de substâncias proibidas. Nos autos, a mera referência à existência dessa denúncia anônima. Contudo, não se depreende o implemento de diligências prévias para averiguar a procedência dessa espécie de delatio criminis. Ao contrário, os relatos das agentes penitenciárias apontam que a revista íntima era procedimento usualmente implementado na unidade prisional. Nessa dimensão, entendo rígido
o fundamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de absolver a ré. E, com efeito, se infere que a prova da materialidade que consubstancia a denúncia e a condenação que se seguiu em primeiro grau é nula, porque é derivada de ato ofensivo à dignidade da pessoa humana e à intimidade, conforme consta do acordo. Por isso, assentei aquelas premissas ao início, ou seja, ilícita é a prova obtida em revista íntima, adotada como protocolo geral de entrada em presídio, porque ofende a dignidade da pessoa humana, porque ofende a intimidade e a honra, porque vulnera o direito à assistência familiar das pessoas presas e, no caso, não se infere dos testemunhos dados pelas agentes penitenciárias detalhes alusivos ao modo de condução da intervenção corporal, pois simplesmente relata terem solicitado a visitante que se submetesse ao procedimento de inspeção nas cavidades íntimas. Ainda assim, a revista íntima levada a efeito, sem justificativa adequada alguma, confere tratamento potencialmente desumano e degradante, vedado pela regra constitucional e pelas normas convencionais protetivas de direitos humanos no Brasil internalizadas. Aliás, segundo informações do Ministério da Justiça, a revista vexatória foi abolida em 2014 no estado do Rio Grande do Sul, mediante portaria da Secretaria de Administração Penitenciária. Desde então, somente são admitidas, segundo informações do Ministério da Justiça, as revistas mecânica e manual, sem retirada das vestes. Porém, não há elementos que apontem que as diretrizes normativas à época dos fatos naquele estado, ou seja, 2014, indicavam numa ou noutra direção. Infiro das declarações das agentes penitenciárias que as denúncias anônimas eram comuns e serviam para justificar a revista íntima de visitantes no Presídio Central de Porto Alegre. Por isso, à luz do caput do artigo 157 do Código de Processo Penal, entendo serem inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais e legais. Os fatos ocorridos nos autos se deram sem autorização judicial e, ao que tudo indica, fora de qualquer contexto redutível ao conceito de busca ou de apreensão de objeto previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal. E a despeito de não constar o modo como o material apreendido fora retirado, se pela própria agravante ou pelas agentes penitenciárias na espécie, de qualquer sorte, o procedimento empregado foi ilícito, porque implementado somente pela referência à denúncia anônima, sem averiguação prévia da veracidade das informações. E, ademais, nem mesmo consta, embora a conclusão não seria diversa, mas nem mesmo consta se houve solicitação ou consentimento da abordada com esse tipo abominável de revista invasiva. Está a se sugerir do auto de flagrante, e vi esse auto no processo, que a existência de denúncia anônima automaticamente condicionava a visita à prévia submissão ao procedimento de revista íntima. Por isso, nesse cenário, entendo que resta evidenciada a rigidez do acordo absolutório no que diz respeito ao reconhecimento da ilicitude da prova obtida por meio da revista íntima, que, em meu modo de ver, foi ofensiva aos ditames constitucionais, convencionais e legais. Por isso, é possível assentar, sim, que é lícita a busca pessoal, porém, em visitantes de estabelecimentos prisionais
deve ser realizada apenas após a submissão a equipamentos eletrônicos e se for fundada em elementos concretos ou documentos que materializem e justifiquem a suspeita de portes de substâncias, objetos ilícitos ou proibidos, de modo a permitir seu controle judicial, bem como a responsabilização civil, pessoal, civil, penal e administrativa nas hipóteses de eventuais arbitrariedades. Todavia, o desnudamento de visitantes e a inspeção de suas cavidades corporais, ainda que alegadamente indispensáveis à manutenção da estabilidade no interior dos presídios, subjugam por si só todos que buscam estabelecer contatos com pessoas presas, negando-lhes o respeito a direitos essenciais de forma aleatória. A ausência de equipamentos eletrônicos não é, nem pode ser justificativa para que se imponha a revista íntima. Se existirem elementos concretos a demonstrar fundada suspeita do porte de substâncias, objetos ou papéis ilícitos que constituam potencial ameaça à segurança do sistema prisional, admite-se a revista manual, que é a busca pessoal, não a revista íntima, a busca pessoal à luz do ordenamento e sindicável judicialmente. A revista aos visitantes, necessária sim à segurança dos estabelecimentos penais, deve ser realizada com respeito à dignidade humana, vedada qualquer forma de tratamento desumano ou degradante, devendo ser conduzida de acordo com a regra 52 do documento assim denominado Regras de Mandela. Impende também assentar que as provas obtidas em desconformidade com esses parâmetros são ilícitas por violação a normas constitucionais, questão a ser suscitada e analisada nas instâncias apropriadas em consonância com a fase da persecução estatal. Portanto, senhor presidente, em conclusão, voto pelo não provimento do recurso ordinário e proponho ao plenário, caso se chegue a tanto, a fixação da tese seguinte: é inadmissível a prática vexatória da revista íntima em visitas sociais nos estabelecimentos de segregação compulsória, vedado sob qualquer forma ou modo o desnudamento de visitantes e a abominável inspeção de suas cavidades corporais. E a prova a partir dela obtida é ilícita, não cabendo como escusa a ausência de equipamentos eletrônicos e radioscópicos. É o voto, presidente. Muito obrigado, excelentíssimo senhor ministro. Está ligado? Muito obrigado, excelentíssimo ministro Luiz Edson Fachin, pelo brilhante voto proferido nesta tarde sobre uma matéria tão sensível. E também eu verifico que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, não terá tempo de expor todas as suas ideias nesses 10 minutos faltantes, de sorte que nós continuaremos a acolher os votos na tarde de amanhã. Mas, sem prejuízo, eu tenho aqui alguns avisos a transmitir ao senhor. Em primeiro lugar, a pauta de amanhã, então, de 29/10, nós continuaremos com esse julgamento, colhendo o voto dos demais ministros, e depois chamaremos pela identidade de teses o ARI 959-620, ADI 1945, ADI 5659, ADI 5469, IRE 1287-019, todos com teses idênticas da relatoria do ministro Dias Toffoli, que, ao julgar a ADI, depois, ato contínuo, vai julgar, vai trazer os votos vista com relação a esse mesmo tema. Então, amanhã colheremos o voto dos demais e temos ainda, na inclusão da pauta, esses 5 processos da relatoria do ministro Dias Toffoli, sendo certo que 2 pedidos de vista que
versam sobre a mesma tese. Senhoras ministras, senhores ministros, nós não poderíamos também deixar de dar uma palavra no dia de hoje aos servidores da Casa, na medida em que hoje é o Dia do Servidor Público. E, como o próprio nome indica, o servidor, ele se doa para o público no sentido de prestar o serviço para o Estado e para a sociedade. O desempenho dessa atividade pressupõe inúmeros requisitos que eu entendo que os nossos servidores do Poder Judiciário cumprem à saciedade. É o compromisso com a atuação correta, com a atuação reta em prol do desenvolvimento econômico, a obediência estrita à legalidade, à lealdade e à probidade que impõe que não se transponha a orla da própria autoridade, a verdade que conjura qualquer tipo de ineficiência e que gera desconfiança do povo, a eficiência que encerra a diligência maior do servidor, a honestidade que visa exatamente, em benefício do Estado e da nação, prestar as informações mais precisas, a imparcialidade no tocante ao tratamento de todos com igualdade e, finalmente, a transparência para atuar com clareza, evitando o perigo da falta de informações. Por outro lado, senhoras ministras e senhores ministros, no exercício diário das funções desses servidores, todos os servidores do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário Geral, são fundamentais, como nós sabemos, para que funcione com eficiência e qualidade nossos serviços, em razão do volume que nós temos, sempre em prol do cidadão brasileiro e dos seus direitos fundamentais. Nós temos trabalhado por videoconferência. Essa pandemia gerou a criação de uma novel metodologia do home office. Exatamente por isso, eu também quero aproveitar esta oportunidade para anunciar uma iniciativa bastante inédita e singular do nosso tribunal. A partir desta semana, o Supremo Tribunal Federal vai iniciar uma pesquisa em parceria com a Universidade de Oxford, que avaliará e proporá medidas de incremento da qualidade de vida dos servidores de teletrabalho. Em tempos de pandemia, mais do que qualquer outra época, o bem-estar dos servidores que auxiliam o tribunal é exatamente a nossa prioridade de gestão. Então, quero parabenizar os servidores, dizer que, assim como eles servem à justiça, ao Estado e à sociedade, nós também nos preocupamos com todos eles e velamos para o bem-estar, para que eles continuem no exercício desse trabalho tão profícuo para o nosso tribunal. Eu homenageio todos na presença aqui das nossas secretárias, Carmen, Lília e Silvia. Estamos aqui nesse ambiente solitário, e o Anderson, que também é o que me auxilia aqui com uns processos, trazendo as nossas vestimentas, agradecer a esses servidores que representam os servidores do Poder Judiciário como um todo. Por fim, é anunciar que a posse do novo integrante, ministro Cássio Nunes Marques, que fará a escolha do seu nome, que será Cássio Nunes ou Nunes Marques, está marcada para o dia 5 às 16 horas, uma solenidade estritamente virtual. Comparecerão apenas o ministro mais novo e o ministro mais antigo, que conduzirá o novo integrante
ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Como todos nós sabemos, a cerimônia é extremamente singela, ela implica apenas na leitura dos atos protocolares e, previamente, o toque do hino nacional. Então, comunicados essas agendas, eu queria... pois não, o nosso decano, o ministro Marco Aurélio, pede a palavra. É que se veiculou que comparecerá o juiz mais antigo do Supremo. E hoje eu fiz um ofício a Vossa Excelência apontando que eu estou na faixa de risco. Certo. Hoje eu estou com 74 anos, 3 meses, 16 dias. Certo. E estou em verdadeiro recesso, em verdadeiro isolamento, me cuidando, portanto. Daí vim a acompanhar por videoconferência a posse do novo colega. Perfeito. Será respeitada, ministro Marco Aurélio, a sua vontade manifestada por escrito, já recebi, mas me senti no dever diante... Só faltava isso, não ser respeitado. Não, claro, respeitamos essa sua faixa etária minudentemente descrita. Não pedi aquiescência. Não é aquiescência. A Vossa Excelência comuniquei por ofício. Não, eu digo aquiescência não. Nós aceitamos as suas ponderações como de rigor e faremos apenas o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é o mais novo, faz questão de vir, e o mais antigo, depois do ministro Marco Aurélio, é o ministro Gilmar Mendes, que comparecerá, já oficiou nesse sentido, para, então, juntamente com o ministro Alexandre, introduzir o novel ministro Cássio Nunes Marques. Está marcado para o dia 5, estritamente virtual, e nós, então, nos encontraremos na telinha, salvo o ministro Alexandre e o ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado pela atenção de hoje. Está encerrada a sessão.